Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como eu consegui transformar apenas R$ 1.000 em mais de R$ 200.000. E isso mesmo que vocês ouviram, que na minha carteira aqui eu consegui uma rentabilidade de mais de 180% em apenas 4 anos, ou seja, uma rentabilidade muito acima da média. E essa multiplicação de capital foi graças a uma estratégia de muita qualidade, feito com boas ações no longo prazo. Eu vou citar aqui duas ações que eu sigo comprando, que podem aí replicar essa rentabilidade que eu tive na carteira, fora também a minha estratégia pessoal, a minha história nos investimentos e também como que vai ser a performance dessa carteira daqui pra frente. Será que ela vai bater o primeiro milhão? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então já fiquem comigo até o final. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Já adianto para vocês que a minha estratégia é investir 100% em ações. Exatamente isso. Eu não tenho nenhum outro tipo de ativo. Eu não tenho renda fixa, eu não tenho aí, né, criptomoedas, eu não tenho fundo imobiliário, nada disso. Claro que a renda fixa a gente pode até ter, no meu caso eu não tenho, mas a gente pode até ter para ter aí caixa, né? Mas no caso, como eu tô iniciando a minha jornada, acredito que ainda sou investidor iniciante, acaba não tendo caixa, pessoal. Essa que é a verdade, tá? A gente tem que ser realista aqui. Pessoa que tá começando, faz ali seu aporte suado todo mês, ela não vai poder ficar colocando em caixa, o caixa de oportunidade. Porque, consequentemente, pessoal, você vai deixar de aproveitar as boas altas que as ações proporcionam aí para vocês. Às vezes você fica acumulando caixa, principalmente para você que tá começando, e acaba perdendo várias oportunidades. Imagina se você tivesse acumulado caixa agora nessa alta que aconteceu na bolsa, se você tivesse de fora. Essa é a lição que eu quero ensinar para vocês. É diferente de uma pessoa aí que já tem milhões investidos, é totalmente diferente, tá, pessoal? De qualquer forma, a gente já bate aqui o olho que minha rentabilidade foi bem alta, 184% em apenas 24 meses, tá? Isso aqui já engloba crescimento, reinvestimento dos proventos e também aí, né, consequentemente, a valorização que eu tive nessa carteira. Conseguir 184% aí em aproximadamente nesses 4 anos, porque é numa lupa de 4 anos, tá, pessoal? Perceba que eu invisto aqui, ó, desde 2022. Aqui 2021 não conta, tá? Que aqui eu fazia investimentos erráticos, comprei tudo errado. Então, assim, minha história, pessoal, não começou muito legal. Eu comecei bem mal, tá? E todo mundo começa assim. Faz parte do jogo. No caso, eu comecei diversificando muito a carteira, comprando investimentos ruins, tá? Mas depois aqui, ó, de mais ou menos março para fevereiro de 2022, a carteira começou a embalar um crescimento bem mais consistente. E aí o que acontece, pessoal? Basicamente, 184% em uma lupa de 4 anos, isso aqui dá uma rentabilidade, ou seja, arredondando 185%, tá? Que a gente coloca aqui numa lupa de 4 anos, isso dá uma rentabilidade com 4 anos investindo em aproximadamente quase 30% ao ano na média. Na verdade, a carteira chegou até mais do que isso. Mas como o Banco do Brasil acabou desabando o lucro, o Banco do Brasil é uma das maiores posições da carteira, consequentemente a rentabilidade deu uma recuada. Mesmo assim, você conseguir de 20% a 30% ao ano por longo prazo, já é uma rentabilidade muito boa. Só para vocês terem uma ideia, se você conseguir fingir 30% ao ano, vamos ter aqui uma rentabilidade nem tão otimista e também nem tão pessimista. Claro, para você que seleciona bem seus investimentos, comprar ações de qualidade, tá? Ah, Pablo, mas para de viajar, até parece que dá para conseguir 30% ao ano, será? Olha, pessoal, na minha carteira de ações, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Eu tenho 2 ações nessa carteira que tem o maior peso, que é o Banco do Brasil e o Itaú. Pegando aqui, ó, o Itaú como por exemplo, você percebe que nos últimos 10 anos ele deu quase 1.200% de rentabilidade. Será que não dá para conseguir mais de 20% ao ano? É claro que dá. 1.200% de rentabilidade numa lupa aqui, ó, de mais ou menos 10 anos, isso dá 29% ao ano na média, pessoal. Então perceba que dá para conseguir. Só que você só vai conseguir isso em empresas de altíssima qualidade. Banco do Brasil, pegando, por exemplo, desde lá do Plano Real, a ação se valorizou
e mais de 6 mil por cento, somando dividendos, ele deu aí total uns 15 mil por cento dessa época. Sabe quanto que dá? 15 mil por cento de retorno numa lupa de 25 anos? Coloca aqui, ó. Vamos ver quanto que o Banco do Brasil deu desde o Plano Real. Basicamente 15 mil por cento em 25 anos, pessoal, isso dá 22% ao ano na média. O Itaú no mesmo período deu uns 19, 18% ao ano. Porque esses 10 anos aí, o Itaú acabou sendo excepcional. Mas, quando você pega aí no longuíssimo prazo, dá para conseguir sim. É que basta, consequentemente, tá? Você selecionar bem as ações. Claro que no longo prazo mesmo, é mais sustentável se colocar 20%. Mas no curto prazo, 10 anos ou 5 anos, se você paga barato, você pode superar com muita folga os 30% ao ano, tá? Vamos supor aqui, ó, que para os próximos 10 anos essa carteira dê 30% ao ano. Eu acho que vai dar mais, tá? Principalmente porque hoje a bolsa tá muito amassada, mas tudo bem, não vamos ser aqui tão otimistas assim. Se eu colocar um patrimônio aqui, ó, na faixa vai finge de 200 mil reais, que é o que tem alocados hoje nessa carteira, coloca isso aí com aporte fixo, vamos supor, dando apenas como simulação, tá? Durante 10 anos eu poderia ter aí basicamente um patrimônio de 4 milhões de reais. Passando-se aqui um pouquinho mais de tempo, 13 anos, eu poderia ter 8,8 milhões de reais. Isso daqui já seria um patrimônio que daria sim para viver de renda. Só que agora eu sei que deve estar passando na cabeça de vocês. Pablo, na teoria é fácil, porém na prática é outra coisa. E é verdade, pessoal, eu concordo com vocês. Porém, para você ter uma estratégia como essa, o primeiro ponto é, você tem a sua carteira. Eu invisto 100% em ações, não tem como, pessoal. A parte de ações é o que vai trazer para você mais potencial de rentabilidade aliado com previsibilidade. Porque não é só a rentabilidade que importa, né, pessoal? A gente também precisa considerar de que precisa investir em coisas previsíveis, não tem jeito. Se fosse assim, se eu não quisesse nada previsível, eu ia colocar meu capital tudo em cripto, tá? Então assim, tem que aliar os dois, tanto previsibilidade como também rentabilidade acima da média. O primeiro ponto que eu fiz na minha jornada é aportar em boas ações a bons preços, tá? O fator do preço a gente não pode ignorar. A minha carteira hoje se divide em apenas 6 empresas. A primeira maior posição é o Banco do Brasil, com 43% da carteira. A segunda maior posição está no Itaú, 25,21% da carteira, também é uma empresa de peso aqui, pretendo continuar aumentando posição até chegar próximo do Banco do Brasil. BR Partners, uma microcap aqui na carteira, também tem uma posição interessante, quase 14% da carteira total. BB Seguridade, 7,6% da carteira total. Petrobras, 7% da carteira total. E por último aí, a menor posição é a Vale, onde eu tenho aí 2,76% da carteira total. Então perceba que é um portfólio com poucas empresas, né? E de fato, a grande concentração está apenas 3 companhias, que é o Banco do Brasil, o Itaú e a BR Partners. O que acontece, pessoal, é que basicamente essas ações, na minha visão, estão a bons preços e também, tecnicamente, são boas empresas. O Itaú, fenomenal. ROI médio acima de 20%, está barato, porque hoje o banco está cotado numa perspectiva mais tranquila, nem tô sendo aqui tão, né, otimista. Hoje o banco vale na bolsa quase seus 500 bi de valor de mercado. Se eu jogar aqui um lucro projetivo de 53 bilhões para este ano, supondo uma queda na Selic, o banco teria cotado por 9,4 de preço-lucro. A média do Itaú é ser cotado por 13, então perceba que ele ainda estaria barato, mesmo após a alta recente, tá? Para o banco ser aí apenas cotado por 13 vezes lucro, a gente está falando de um potencial de alta de quase 40%. O banco hoje se apreciar 40% na cotação, isso dá uma cotação de R$60. Então perceba que o Itaú estaria ainda bastante descontado, observando pelo seu preço justo. E bons dividendos também. Então perceba que o bom preço numa empresa de qualidade faz toda a diferença. E qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Se eu usar aqui, ó, a forma de 1 menos payout, tá? O Itaú tem o payout médio de 50%, vezes um ROI médio de 18% ao ano. Isso nos dá 9% ao ano. Supondo que o banco pague uns 8%, somado a uma taxa de reaplicação, o Itaú poderia me gerar 20% ao ano na média. E o Banco do Brasil também poderia me gerar muito, até mais que o Itaú, porque o Banco do Brasil está mais barato, cotado abaixo do valor patrimonial. Se eu colocar aqui, ó, né, basicamente 1 menos payout, mas detalhe, pessoal, o Banco do Brasil está mais barato, porém com mais risco, tá? Ele tem um risco relativo ao agro, essa questão de política, então tem essa... Mas a questão política para mim é o menos que interessa, tá? Porque política não vai fazer diferença alguma. É mais pela questão do agronegócio e essa volatilidade no lucro que vai te trazer um pouco de dor de cabeça. Mas, por estar mais barato, ele vai te trazer mais upside. Se você colocar
1 menos payout vezes um remédio de 15%, ele vai crescer mais que o Itaú. Vai te dar ali 1,5% a mais de crescimento no Itaú. Fora que ele paga mais dividendos. Geralmente ele vai pagar ali uns 9,5% ao ano em proventos na sua média. Se você colocar com uma taxa de reaplicação mais valorização, a gente pode ter 3% a mais, uns 23% ao ano na média com o Banco do Brasil, porém com uma pitada de risco um pouco maior. Então, fazendo aqui um equilíbrio, essas duas estão baratas e o preço justo poderiam se apreciar mais de 100% na cotação. Você pode usar Graham para Banco do Brasil. Usando aqui o Graham para ele, você já observa que o banco está barato, porque apenas para ele ser cotado aí, né? No seu preço justo, o banco precisaria se apreciar mediante a cotação atual, pelo menos uns 122% na cotação. E o Itaú também é a mesma coisa. Se você usar pela fórmula aqui de valor intrínseco do Buffett, a gente não vai usar Graham, tá? Porque para basicamente Itaú, por ser uma empresa com uma demanda inelástica, é preferível que você use mesmo mais Buffett. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar, o Buffett exigia 12%, se o Itaú cresce na média 8%, a gente tem 4%. Memorize bem isso aqui. Vamos supor que o LPA, com 53 bi de lucro, seja mais ou menos ali 4,81, correto? 4,81 dividido por 0,04, preço justo das ações de R$120, que dividido por este preço aqui de 43, você ainda tem um potencial de alta de 170% na cotação. Claro, não vamos ser tão otimistas, mas ele poderia se apreciar uns 70%, 80%, vai, colocando aqui. Já seria uma alta bem interessante, fora também bons proventos. Então assim, pessoal, é mais ou menos assim que eu seleciono ações, tá? Basicamente num bom preço e também boas empresas. Aliando isso, fez eu conseguir uma rentabilidade muito acima da média na carteira. O segundo ponto é reaplicar todos os dividendos. Só para vocês terem ideia, a importância do dividendo, eu vou pegar aqui de exemplo uma empresa, Petrobras, tá? A Petrobras, que inclusive é uma das ações que eu tenho aqui na carteira do canal, pessoal, esse mega retorno de 2.800% foi oriundo dos proventos, porque basicamente uns 29% disso foi ganho de cotação, o restante foi de proventos, tá? Então olha só a importância que o dividendo tem. Por isso que o bom é você, principalmente para você que está começando, não tem um patrimônio muito grande ainda. Pablo, quanto que seria um patrimônio grande? Depende, para você que tem o seu custo de vida. Eu penso que um patrimônio relativamente grande seja pelo menos uns 3 milhões, tá? Essa daqui é a minha visão, porque 1 milhão ainda vai te dar ali uns 10 mil por mês. A gente sabe que hoje com a inflação, os custos altos, para você ter folga, para você poder parar de trabalhar, para você poder aí focar mais na sua família, pelo menos uns 3 milhões. Porque pense da seguinte forma, tá? Se você tem 3 milhões e você tiver 8% ao ano em dividendos, você vai ter aí 240 mil por ano. 240 mil por ano já te dá uma renda aproximada de mais ou menos ali, pessoal, 20 mil por mês. Isso aqui num cenário conservador. Daria para você, por exemplo, sei lá, no cenário mais extremo possível, gastar 10 mil, 8 mil por mês e basicamente reinvestir a outra diferença, os 10 mil por mês, e você já giraria um efeito composto. Daria o quê? Você usufruir de 4% dos dividendos e ter os outros 4% ao ano sendo reaplicados a juros compostos. Se as empresas da sua carteira crescerem aí 11% ao ano, 10% ao ano, mais essa taxa de 4% e mais o reinvestimento, sua carteira ainda poderia te gerar aí, uns 18%, 20% ao ano na média, se você gastar apenas 4% de todo o seu rendimento de maneira anual. Então perceba que já seria uma ideia interessante. Inclusive essa ideia de 4% do patrimônio é uma ideia para que você não perca da inflação, porque a inflação média aqui no Brasil fica na faixa de 6% ao ano. Então assim, pessoal, o ideal para você que está começando é reaplicar tudo. Mas mais para frente, quando o seu patrimônio estiver maior, você já pode ter o direito sim de usar uma parte, até porque o propósito é esse, da gente viver dos dividendos que nossa carteira proporciona. E o terceiro fator, pessoal, que me fez daqui uma baita diferença para eu conseguir essa rentabilidade e esse crescimento, foi o comportamento, tá? Pablo, como assim comportamento? Pense da seguinte forma, vou de novo aqui no Banco do Brasil. Imagina se você pega aí e vende na primeira alta, por exemplo aqui, ó, lá de 2003 para 2006 eu poderia ter vendido o Banco do Brasil, porque ó, o banco saiu ali, ó, dos seus 74 centavos para mais de R$5. E quanto que deu na época? Se você pega aqui, ó, basicamente estende até os R$6, você teve um belíssimo retorno, 600% na cotação em apenas aí 4 a 5 anos. Mas pessoal, olha o mega retorno que o Banco do Brasil deu no longuíssimo prazo. Isso aqui supera qualquer coisa. Para você ter essas grandes altas de 6, 7, 8 mil, 15 mil por cento, você não vai poder vender na primeira alta que acontecer. Esses grandes retornos tendem a acontecer no longo prazo. O que é longo prazo, Pablo? Pelo menos acima de 10 anos, tá? Eu enxergo que longo prazo seja isso. Médio prazo é 5, 4 anos, que é o que o tempo aqui que eu tenho de bolsa. Eu invisto a médio prazo.
já conseguiu uma rentabilidade interessante. Então, o interessante de você olhar é nessa lupa lá na frente, para ver como que anda aí a performance da sua carteira, tá? Então, essa seria a lição, o comportamento e a paciência. Acho que se você unir esses 3 fatores, você consegue sim um ganho bem acima da média. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá... Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha vitalícia para a sua vida toda, tá? Ou seja, mais barata que uma pizza e para a sua vida toda. Você não precisa aqui, tecnicamente, se preocupar com nada. É uma planilha aí sua para sempre. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão feitas automaticamente. E terceiro aqui e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Como que está a carteira de vocês e qual é a sua visão de longo prazo. Em particular para a minha carteira, eu acho que sim vai ter um crescimento interessante e eu posso sim multiplicar esse capital em muitas vezes. Mas eu preciso também pensar em médio a longo prazo. As coisas não acontecem no curto prazo. Infelizmente, pessoal, só é vencedor na bolsa quem tem paciência de aguardar os anos se passarem e investir em bons negócios, e também para você que compra a bons preços. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!